Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do verso 26 até o versículo 29, depois a gente entra no capítulo 4 e vai até o versículo 7, ok? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 26 em diante, diz assim: todos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4 agora. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo culto, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder cultuar ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a pregar. Que o Senhor me dê graça para falar do Teu Evangelho ao Teu povo. E que Teu povo também, Pai, seja agraciado. Livre o Teu povo das distrações. Que eles possam ouvir a palavra do Senhor com temor e júbilo em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós não temos ali o projetor, então você mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar esses versículos. O Natal é uma época em que a consciência das pessoas ela é mais afetada do que no restante do ano. Parece que a consciência das pessoas ela é mais afetada. As pessoas falam de um tal de espírito natalino. A gente vê isso nas canções, na televisão, nas rádios. O espírito do Natal, o espírito natalino. E a gente percebe que o que é afetado na consciência das pessoas é a solidariedade. As pessoas se tornam mais solidárias. E esse tipo de solidariedade é espalhado. Os programas de televisão, eles fazem campanhas para ajudar as crianças, as empresas, até mesmo as igrejas, na época do Natal, elas se mobilizam para ajudar ONGs, né? Elas se envolvem com trabalhos com crianças. O correio tem a cartinha do Papai Noel. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pegar a cartinha. São crianças que mandam cartas para o Papai Noel.
para o correio. Aí você vai lá e adota uma carta, vê o que a criança está pedindo de presente, o endereço, e vai lá e leva até a casa da criança. Ou o correio também ele disponibiliza um dia que tem o Papai Noel para fazer essa entrega. Mas a gente percebe que a consciência das pessoas ela é mais afetada no Natal. E o problema não é a consciência das pessoas ser afetada, mas é a consciência ser afetada de forma errada. As pessoas se tornam solidárias, talvez, como um desencargo da sua consciência. Talvez como um anestésico, porque a gente gasta muito. A gente faz aquelas mesas fartas que a gente não consegue comer nem metade daquilo ali. E aí a gente pensa, puxa, tem tanta gente que não tem o que comer. Então, para anestesiar a nossa consciência, a gente ajuda algumas pessoas. Então a gente dá cesta de Natal, a gente compra brinquedo para criança carente. Isso é ruim. Isso é ruim. E ruim quando isso acontece no meio do povo de Deus. Isso é pior ainda. A consciência das pessoas também é afetada de uma forma errada quando elas usam a solidariedade como uma moeda de troca. É como se elas estivessem dizendo para Deus: olha Deus, veja como eu sou bom. Veja como eu ajudo o pobre, eu ajudo pessoas carentes. Olha como eu sou solidário no Natal. E lembre-se, Deus, o próximo ano está chegando, lembre-se de me abençoar. Às vezes a gente faz isso de forma consciente, e às vezes até de forma inconsciente. Às vezes de forma inconsciente. Até de forma sincera. E isso é perigoso. Então, a consciência das pessoas, ela pode ser afetada no Natal de duas formas que eu considero ela errada. A primeira, como um anestésico para a consciência, um desencargo de consciência. E a segunda, como uma moeda de troca. É quando a gente quer que Deus nos abençoe no próximo ano, então a gente ajuda as pessoas no Natal para que o ano novo, o ano seguinte, seja um ano melhor. Isso é um problema. E não dá para fazer isso com Deus, gente. Não dá. E é isso que nós vamos ver no texto desta noite. Quando a gente é mais justo e mais solidário, isso não gera crédito com Deus. Eu vou repetir. Quando a gente é mais justo e mais solidário, isso não transforma-se em moeda de troca. Isso não nos dá mais crédito com Deus. O que eu estou dizendo? Quando a gente é mais solidário, quando a gente ajuda o pobre, quando a gente é mais justo, isso aí não faz com que Deus olhe para nós de uma forma diferente e nos abençoe por conta disso. Isso aí não mexe com Deus. Quando a gente, na verdade, acaba até ofendendo a Deus, e a gente vai entender isso. Quando a gente faz de nossas boas obras moedas de troca, isso não nos dá crédito. Deus não olha assim e fala: olha, como você foi bonzinho com os pobres no Natal, eu vou te abençoar no ano seguinte. Deus não faz isso. Nossas boas ações não são moedas de troca diante de Deus. E como que nós vamos entender isso? Através deste texto que nós lemos. Eu dividi ele em 3 partes para a gente meditar nesta noite. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que ninguém se torna filho de Deus pelo esforço próprio. Ninguém se torna filho de Deus pelo esforço próprio, pelo próprio esforço. O capítulo 3, do versículo 26 ao 29, olha o que diz: todos vocês são filhos de Deus por praticar boas obras. O que o texto diz? Mediante a fé em Cristo Jesus.
Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é: não existe uma raça superior e nem um sexo superior ao outro. Diante de Deus, Deus nos vê todos como iguais, por causa de Cristo. Aí ele diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está nos ensinando é o seguinte: que nós somos filhos de Deus, descendentes de Abraão. Ser descendente de Abraão significa que nós estamos na mesma fé de Abraão. Se você não conhece a história de Abraão, leia. A partir de Gênesis capítulo 11 ou 12, você vai ver a história de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus. E porque ele creu, Deus abençoou ele. Por ele crer. E não por ele fazer algo. E todos que seguem o mesmo exemplo de Abraão, a Bíblia diz que são descendentes de Abraão. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós nos tornamos filhos de Deus, descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. E nós não nos tornamos tudo isso por algo que fazemos, mas pela nossa fé. Não por nossas boas ações. Não por ajudar os pobres. Não por causa da nossa solidariedade que nós nos tornamos filhos, mas por causa da fé em Cristo. Preste atenção. No início do versículo 26 ele diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então o que nós podemos aprender neste texto é que a salvação é pela graça. Pela graça por meio da fé. E como é difícil, irmãos, libertar as pessoas de ter fé nas obras. As pessoas, ao invés de terem fé em Cristo, elas têm fé em suas obras, em sua obediência. Quando uma pessoa acha que Deus vai abençoar ela, porque ela é obediente, porque ela é solidária, porque ela é justa, então a fé dela não está em Cristo. A fé dela está na sua justiça. A fé dela está em suas boas obras. E como é difícil libertar as pessoas disso. Porque a gente já cresce aprendendo isso. Que a nossa obediência produz bênçãos. Nós, como pais, a gente ensina isso para os nossos filhos. A gente premia os nossos filhos quando eles nos obedecem. E corrige eles quando eles nos desobedecem. Então essa questão do mérito, a produtividade que nos dá mérito, isso aí está enraizado em nossa cultura. E vou mais longe. Está enraizado em todas as religiões. Todas as religiões ensinam que você será abençoado pelo que você faz. Todas. Todas as religiões ensinam que você será salvo por suas obras, por aquilo que você faz. O cristianismo é a única religião do mundo que ensina que você não será salvo pela sua obediência, e nem pelas suas boas obras, pela sua moral, nem por sua solidariedade. O cristianismo ensina que a pessoa será salva por crer em Cristo. Isso é muito sério. Mas como é difícil libertar as pessoas de ter fé em suas boas obras. Você quer ver como a gente vive isso? A gente não se conforma com o sofrimento em nossas vidas quando a gente está fazendo tudo certinho. É um momento em que a gente questiona Deus, fala: mas peraí, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho feito tudo certo,
eu vou aos cultos, eu sou dizimista, eu nunca matei ninguém, eu sou defensor dos animais, eu não machuco nenhum animal, eu ajudo os pobres, eu sou honesto no meu trabalho, eu não sonego impostos. E essa doença veio acontecer comigo, essa crise no meu casamento, esse problema financeiro comigo, que sou tão fiel, o que eu fiz de errado? Mentalidade, fé nas obras. A gente associa que, quando a gente é bonzinho, Deus tem que nos abençoar. E a gente não se conforma quando Deus abençoa alguém que é mau. Já perceberam isso? Porque a nossa mente trabalha com esta ideia: quanto mais eu produzo, mais crédito com Deus eu tenho. Quanto mais eu obedeço, mais crédito com Deus eu tenho. E se algo acontece de bom comigo, é porque eu fiz por merecer. Essa mentalidade está enraizada. E nós precisamos ser libertos disso. Porque isso aí é uma ofensa. A Bíblia diz que nós não somos salvos pela nossa obediência, mas a gente é salvo por crer em Cristo, na obediência de Cristo. Nós precisamos ser libertos disso, porque existem pessoas que vão comemorar o Natal com as suas consciências anestesiadas, em paz, porque ajudaram um monte de gente pobre, e elas vão para o inferno. Imagine que elas vão celebrar o Natal, o nascimento de Cristo, e vão para o inferno, porque elas confiam em si mesmas, em sua própria moral, em sua obediência. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, ou seja, aquele que crê na sua própria moral, olha, eu vou para o céu, sabe por quê? Porque eu sou um cara bom, eu nunca fiz mal para ninguém. Aquele que não crê no Filho, mas crê na sua própria moral, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Uma pergunta: se a salvação não é pelas obras, se a salvação não é por meio da nossa obediência, mas é pela fé, por que os judeus então tinham que cumprir um monte de regras? Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é para tratar dessa questão. Os judeus acreditavam que eles seriam salvos porque eles cumpriam certas normas da lei. E uma das normas que é mais discutida aqui na carta aos Gálatas é a circuncisão. A circuncisão, para quem não sabe, era uma medida assim bem drástica. Ela era feita somente nos meninos com 8 dias de vida. Eles pegavam o pênis do menino e cortavam o prepúcio, uma pele, como se fosse uma rodela do prepúcio. Todo judeu tinha que cumprir isso. Imagina, era lei, era uma ordem de Deus. Mas o que eles não sabiam é que isso não era uma ordem para serem salvos. Era uma ordem, fazia parte da lei de Deus, mas não para eles serem salvos. E alguns homens que eram judeus e que se converteram a Cristo, eles trouxeram isso com eles para a igreja e começaram a ensinar para os outros: olha, tudo bem, você crê em Cristo, é muito bom, é importante, vocês têm que fazer isso para serem salvos. O problema é a vírgula, mas só isso não é suficiente. Não basta apenas crer em Cristo. Vocês têm que crer em Cristo e praticar a circuncisão. E se o homem fosse adulto e ele viesse
ele também teria que fazer, já na idade adulta. Isso numa época que não tinha anestesia, não tinha bisturi. Vocês imaginam? As mulheres estavam livres. Os homens tinham que fazer isso. E eles estavam ensinando isso. E aí Paulo fica nervoso, fala, peraí gente, então para ser salvo, só crer em Cristo não é suficiente. Tem que crer em Cristo e fazer mais outras coisas? Não, vocês estão errados. Então ele diz, em primeiro lugar, ninguém se torna filho de Deus pelo esforço próprio, por algo que a gente pratica. Essa é a primeira verdade que a gente aprende no texto. Ele vai dizer, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, e não por causa da sua obediência, por causa da sua justiça, da sua solidariedade. Entenderam? O que estava acontecendo em Gálatas e o que está acontecendo hoje em nossos dias. Algumas igrejas dizem, olha, Deus vai te abençoar, mas não basta vocês apenas crerem em Cristo. Tem que trazer um envelope cheio de dinheiro. Deus vai te abençoar, mas não basta apenas crer em Cristo. Vocês têm que também ajudar o pobre, vocês têm que ser solidários, vocês têm que serem obedientes. Só Cristo não é suficiente? Não. Vocês têm que cumprir um monte de outras regras. Algumas igrejas vão ao extremo, não pode ver televisão, não pode cortar o cabelo, não pode jogar bola, não pode comer carne de porco, que é algo terrível. Imagina, Wanderson. O Wanderson vem de Leitoa. Ele estaria perdido se aqui fosse proibido. Mas não é, irmãos. Vocês podem comprar Leitoa no final do ano, né? O Wanderson tem ainda Leitoa para vender. Plim, plim, né? Acabou os comerciais. Mas veja como isso é opressor e às vezes é sutil. Sutil. Algumas igrejas fazem isso. E às vezes nós corremos o risco também de colocar algo sobre as pessoas que a Bíblia não coloca, um peso. Paulo diz, vocês são filhos. Sabe como? Só por crer em Cristo. Não por algo que vocês fazem. Então para que serve a lei? Então é o segundo ponto nosso. A lei de Deus não existe com o propósito de salvar. Primeiro nós aprendemos, ninguém se torna filho de Deus pelo esforço próprio. Número 2, a lei de Deus não existe com o propósito de salvar. Gálatas 3:24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O que esse texto quer dizer? A lei foi o nosso tutor. Entenda uma coisa, toda lei da Bíblia, principalmente as leis do Antigo Testamento, elas tinham um propósito de apontar o Salvador. Não de salvar, mas para dizer para as pessoas, olha, existe alguém que vai vir a este mundo e ele é o Salvador. Este era o propósito da lei. A lei, ela tinha um propósito de fazer um anúncio. O papel da lei era mostrar que existia alguém que podia salvar o homem, que tinha essa capacidade de salvar o homem. A lei dizia, vocês são pecadores. Como é que a gente sabe que a gente é pecador? Porque existe uma lei. Existe uma lei que diz, não pode fazer isso. E aí você vai lá e como, se você é como eu, você vai lá e desobedece. A lei existe para mostrar que a gente é pecador. Porque se não existe uma lei que diz que é proibido roubar, então roubar não é crime. O que torna o ato de roubar um crime? Porque existe uma lei que diz não roubarás. Se não existe uma lei que diz não matarás, então matar não é crime. Como é que eu sei então que matar é crime? Porque existe uma lei que diz não matarás. Então o papel da lei é mostrar para nós que nós somos desobedientes,
que a gente é fraco, que a gente é pecador, porque existem centenas de leis, e provavelmente você quebrou várias delas essa semana. Você ficou irritado com alguém? A Bíblia fala que nós não podemos nos irar com o nosso irmão. Você pensou mal de alguém? A Bíblia diz que nós não podemos fazer isso, desejar o mal para alguém. Você fez algo que não foi um bom testemunho para outras pessoas? Você pensou em algo que você não teria coragem de projetar aqui no telão? Aquilo que você pensou esta semana, tudo que você pensou poderia ser exposto aqui? Você percebe? O papel da lei é dizer para nós: olha, vocês não conseguem cumprir a lei. Vocês são fracos, pecadores. A gente só sabe que a gente é pecador porque existe um monte de coisa que a gente sabe que a gente não pode fazer e a gente faz. O próprio Paulo, em Romanos 7, ele vai dizer assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já fiz. Aí ele fala assim: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo? Então qual é o papel da lei? É mostrar o nosso fracasso. Falar: gente, vocês são pecadores. A lei só existe para essa função. A lei veio com este papel, mostrar para nós o quanto somos pecadores. E como que ela nos ensina isso? Ela fala assim: ó, tenta me cumprir. Como que a lei ensina para nós que nós somos pecadores? É quando ela diz para nós assim: ó, tenta me cumprir. Tenta ser fiel a mim 100%. Tenta obedecer os meus estatutos sem falhar em nenhum. E sabe o que a Bíblia diz? Que se nós cumprirmos 99 leis e falharmos na 100ª, nós descumprimos toda a lei. Ou obedecemos perfeitamente, ou não obedecemos. É radical. Por isso que o papel da lei não é salvar. O papel da lei é mostrar que nós precisamos de alguém para nos salvar. Alguém que seja capaz de nos livrar da condenação da lei. Esse é o papel da lei. Aqueles que viviam no Antigo Testamento, eles receberam a lei. E Paulo diz, para ser um tutor. Olha o que diz o versículo 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Gálatas 3, 24. Tutor. O que é um tutor? A lei tinha um papel de mostrar para o judeu que ele precisava de um salvador. O problema começou quando os judeus passaram a achar que por guardar a lei eles poderiam alcançar a salvação. Por isso Paulo chama eles de imaturos. O papel de um tutor é conduzir a pessoa, orientar a pessoa. Naquela época em que Paulo escreveu esse texto, os tutores eram homens, a maioria escravos, contratados pela família para educar os filhos. E eles eram rigorosos, eles podiam até dar umas palmadas nos filhos. Eles tinham essa autorização. A palavra tutor, no grego, é pedagogo. De onde vem a nossa palavra pedagogia. Alguém que ensina. Então, qual era o papel da lei? Paulo disse, a lei era para ser o nosso tutor, para nos educar, para mostrar para nós as nossas fraquezas e mostrar que nós éramos incapazes de obedecer a Deus da maneira como Deus tem que ser obedecido. E aí a lei dizia, você está se sentindo arrasado? Então, tem alguém que pode salvar vocês.
Esse alguém é Cristo. Esse era o papel da lei. O problema foi quando os judeus começaram a achar que o tutor, que obedecer o tutor, salvaria eles. Esse foi o erro. Olha o versículo 1 do capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ou seja, enquanto alguém é dependente de um tutor, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. O que Paulo está dizendo aqui? Enquanto você é menor, você está debaixo de um tutor, e no caso aqui o tutor era a lei. Você ainda é criança. Você ainda precisa ser educado pela lei. Você precisa ainda ser humilhado, aprender que você não é capaz de ser salvo pelos seus próprios méritos. Você é um herdeiro, mas ainda enquanto é criança, você não pode tomar posse da sua herança. Você tem que ficar debaixo da obediência do tutor. Paulo está dizendo que os judeus, eles eram herdeiros, mas por estarem debaixo de um tutor, eles não podiam se apropriar da herança, da promessa. O que era essa promessa que tinha para o povo de Deus? A salvação através de Cristo, o Messias. E aí surge uma outra pergunta. Quando é então que o herdeiro poderia se apropriar da promessa? Presta atenção, irmãos. Enquanto a pessoa é conduzida pela lei, isso é o que acontecia no Antigo Testamento, ela estava debaixo do tutor, a lei. A lei mostrava para ela, você é incapaz, você não consegue cumprir, você é falho, porque esse era o propósito da lei, é para isso que a lei existe. E a lei dizia, existe alguém que vai salvar vocês. A lei apontava para a promessa, mas enquanto a promessa ainda não veio, não vinha, eles estavam ainda vivendo debaixo do tutor. Aí Paulo diz, quando que a promessa chegaria? Versículo 2, olha aí. No entanto, está falando dos que estão debaixo da lei. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Vocês estão debaixo de guardiães. Quem eram os guardiães? Aqui é apenas um sinônimo para tutor. Vocês estão debaixo da lei, do tutor. A lei não salva. E se vocês confiarem que o fato de obedecer à lei vai salvar vocês, vocês estão perdidos, porque ninguém consegue cumprir a lei. O papel do tutor é apontar para a promessa. E aí Paulo diz, quando que a promessa vai chegar? Até o tempo determinado pelo pai. Os guardiões eram escravos que cuidavam do menor, e aqui no caso a lei. Os judeus fizeram da obediência aos tutores uma forma de alcançar a salvação. E qual que é o problema com tudo isso? Quando você faz do tutor, da lei, um meio para alcançar a salvação, sabe o que acontece? A lei, ela é rigorosa, ela exige perfeição. O guardião se tornou um tirano. Os judeus ficaram obcecados. Eles tinham leis para tudo. E o pior, eles eram hipócritas. Muitos dos judeus achavam que eram capazes de cumprir a lei. Havia um grupo na época de Jesus, os fariseus, que eles se achavam cumpridores da lei. E Jesus combateu esses homens. Porque eles não apenas se achavam cumpridores da lei, mas eles impunham isso para o povo. Eles diziam, se vocês querem ser salvos, vocês têm que ser como nós. Eles se colocaram como um modelo para a sociedade. Os fariseus eram um modelo. Eles diziam, vocês têm que agir como a gente. E existem pessoas assim hoje, viu? Eles confiavam e achavam que eles guardavam a lei. Mas a gente sabe que é impossível.
Eles falavam assim, ó, a gente não comete adultério. Aí Jesus disse, quer ver como vocês cometem? O adultério não é simplesmente um ato físico de traição. Jesus disse assim, olha, só de você olhar para uma mulher com uma segunda intenção, você já cometeu adultério. Não é apenas algo externo. Os judeus falavam, nós nunca matamos. Jesus falou, olha, só de você se irar contra alguém, você já cometeu homicídio. Não é apenas o ato em si, mas é aquilo que está no coração. Externamente, eles eram belos e formosos, cumpridores da lei. Aí Jesus disse para eles assim, ó, por fora, vocês são como uma sepultura de mármore. Já viu no cemitério esses túmulos bonitos de mármore? Né? As pessoas fazem isso para deixar o negócio mais suave, a questão da morte, né? Esteticamente. Ou então aquele gramadinho bonitinho lá no IP, né? Olha como é bonito. Mas como que está lá dentro do túmulo? Cheiro de morte. Jesus falou, ó, externamente, vocês são perfeitos. São bonitos como um túmulo. Mas por dentro, lá no interior, nas motivações. Qual que era o papel da lei então? O papel da lei não era salvar, mas eles passaram a acreditar que por obedecer à lei eles seriam salvos. Olha o que diz o versículo 3. E assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E aqui Paulo está falando, agora não dos judeus, mas dos gentios. Ele fala, nós também estávamos escravizados. Essa igreja era formada por judeus e gentios. Os gentios não tinham a lei. Eles não tinham o livro da lei. Mas eles também tinham regras, que eles acreditavam que por cumprir essas regras eles seriam salvos. Paulo diz, nós também éramos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo ensinou que os judeus eram escravos da lei. E os gentios? Os gentios eram escravos dos princípios elementares. O que é isso, princípios elementares? São regras e ordenanças. Os gentios, eles acreditavam que por guardar alguns princípios morais, eles seriam salvos. Eles tinham fé, sabe no quê? Na lei da causa e do efeito. É como hoje, como eu disse no começo, eles tinham fé no seguinte, na lei da causa e do efeito. Se eu ajudar as pessoas, eu vou ser abençoado. Se eu for obediente, eu vou ser abençoado. Se eu for solidário, eu vou ser abençoado. A fé dos gentios estava no seu padrão de moralidade. Eles confiavam em sua própria moral. É aquilo que a gente ouve direto as pessoas falando. Pastor, eu vou para o céu. Sabe por quê? Eu nunca matei, nunca roubei. Isso é fé na própria moral. Os gentios acreditavam nisso. A fé dos gentios estava em suas boas obras. Quantas religiões hoje ensinam? Olha, pratique boas obras. Ajude o máximo de pessoas possível. O Espiritismo, por exemplo, diz, quanto mais boas obras você fizer, quando você morrer, você vai reencarnar de uma forma melhor, numa situação melhor. E aí na outra vida você continua. E vai indo, como se fosse uma escada. Quanto mais boas obras, melhor vai ser a sua vida na outra vida. Então como que a pessoa é salva no Espiritismo? Por praticar boas obras. E Jesus? Jesus é só um modelo. Eu tenho que fazer igual a ele. Jesus não é um salvador, é um modelo. E isso está impregnado em todas as religiões. Os muçulmanos, o cara enche o corpo de bomba e explode lá um restaurante. E ele acredita que por fazer isso, ele vai para o céu. E se ele for homem, ele vai ter 30 virgens para ele lá.
O cristianismo diz: nada do que você fizer vai te salvar. Nada. Nada, 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 nada. Mas se eu der todos os meus bens para os pobres, você vai para o inferno pobre. Nada. Então como que eu faço para ser salvo? Você tem que confiar em Cristo. Você precisa de alguém para te salvar. Você não pode se salvar a si mesmo. Ele disse que eles confiavam nisso. Agora, o cristão então ele não é legalista. O que é o legalismo? O legalismo é isso, é a confiança em leis, em regras. É a confiança de que eu vou ser abençoado, de que eu vou ser salvo por cumprir um monte de regras e de leis. O cristão não é legalista. Mas também não é um antinomista. O que é antinomista? É contrário a normas, contrário a leis. Espera aí, então eu não cumpro leis para ser salvo, correto? Então por que... Então eu não preciso cumprir lei nenhuma? Não, você tem que cumprir. Ué, eu não preciso cumprir leis para ser salvo? Não. Mas eu tenho que cumprir as leis de Deus? Tem. Por quê? Por que eu tenho que cumprir a lei de Deus? Se o fato de eu cumprir a lei de Deus não me torna um filho predileto e não me salva. Você tem que cumprir a lei de Deus. Porque você foi salvo. É diferente. E não para ser salvo. Então o cristão não é um legalista e ele também não é um anarquista. Ele não é alguém contrário às regras e às leis. Por que no Natal as pessoas se tornam solidárias? É um falso assistencialismo para uma autopromoção. Eu fico doido quando tem aqueles programas na televisão de doação lá, tipo Criança Esperança. Aí mostra lá, o artista fulano de tal doou 10 mil ou 10 milhões. E outro doou. E eles fazem questão de mostrar quem deu tanto e quanto que essa pessoa deu. Autopromoção. Assistencialismo barato. Por que as pessoas se tornam solidárias no Natal? Aliviar a consciência. Ou porque elas têm fé em suas obras. Elas acreditam que por fazerem isso, elas serão abençoadas. O cristão não faz por isso. O cristão entende o seguinte, que a solidariedade é fruto de um coração que foi salvo. Porque Cristo me salvou, então eu sou solidário. Cristo mudou meu coração. E agora é natural para mim ajudar os outros. E eu não faço isso para ser salvo. Eu faço porque fui salvo. Olha o que diz o versículo 6, a parte A. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de quem? De seu Filho. Porque vocês são filhos, porque vocês são salvos, porque vocês creram em Jesus, e agora vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito de quem? De seu Filho, de Cristo, aos seus corações. Aí eu pergunto para você, alguém que tem o Espírito de Cristo, alguém que tem o Espírito do próprio Cristo, morando em seu coração, é mesquinho? Alguém que tem o Espírito do próprio Cristo morando em seu coração, tem o desejo de viver na imoralidade? Alguém que tem o Espírito de Cristo vivendo em seu coração, tem o desejo de ser corrupto? Ou vive na corrupção com tranquilidade, sem peso nenhum? Não. Você percebe? A obediência agora, ela é fruto da salvação, e não para sermos salvos. Esse era o contexto.
da carta que Paulo escreveu. Algumas pessoas estavam confiando em sua obediência. E ele disse: vocês não têm que obedecer para serem salvos. Vocês devem obedecer a Deus, porque vocês foram salvos, porque Deus colocou em seus corações o Espírito do Filho dele, o Espírito de Cristo. E quando o Espírito de Cristo está em nós, o que acontece? Vai lá para Gálatas 5:22, na sua Bíblia. O que diz Gálatas 5:22? Olha lá. Mas o fruto do Espírito, fruto do Espírito, fruto é o resultado. Quando você tem o Espírito em você, o Espírito de Cristo em você, vai ter um resultado isso aí, vai ter um fruto. Qual é o fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Imagina que o teu coração é um terreno e que o Espírito de Cristo é uma semente, ele foi colocado em você. O que isso vai produzir? Amor, gozo, paz, longanimidade. Você faz isso para ter o Espírito ou porque você tem o Espírito? Porque você tem o Espírito, porque você foi salvo. Então a maior loucura é mandar alguém que não é salvo obedecer. A maior loucura é ensinar, por isso que aí vira moralismo. Quando você tenta forçar alguém que não é crente, que não é salvo, a ser obediente, é o mesmo que dizer num terreno vazio, que não tem semente nenhuma ali, vai, nasça alguma coisa daí. Não vai nascer nada. Agora, dos crentes, daqueles que dizem que são salvos, nós podemos dizer: eu quero ver o fruto aí. Você é salvo? Você é salvo? Jesus mora em seu coração? Como é que nós vamos saber? Pelos frutos. E sabe o que Jesus disse? A árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. O cristianismo é radical. Você é salvo? Então, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, ninguém se torna filho de Deus pelo esforço próprio. Segundo, a lei de Deus, ela não existe para salvar. Ninguém é salvo por cumprir a lei. A lei de Deus, ela vem para mostrar para nós que nós precisamos de um Salvador. Terceiro e último lugar, o Natal nos salva de uma falsa salvação. O Natal nos salva de uma falsa salvação. Qual que é o papel do Natal? O Natal tem um papel de destruir qualquer pretensão que a gente tem de confiar na obediência da lei ou na nossa própria moralidade. Sabe o que o nascimento de Jesus está dizendo para nós? Gente, vocês são tão ruins. É isso que o Natal diz para nós. Gente, vocês são tão ruins, mas tão ruins. Jesus falando que eu tive que descer do céu para salvar vocês. Eu tive que deixar minha casa, minha glória, meu conforto, minha riqueza, todos os anjos me adorando, me louvando. Eu tive que deixar o trono, eu tive que deixar a convivência que eu tinha ali no céu, as glórias do céu, a grandeza do céu. Eu tive que deixar tudo isso para vir na terra para salvar vocês. Porque vocês são ruins, gente. Vocês não conseguem salvar a si mesmos. Olha que mensagem legal. Feliz Natal. Essa é a mensagem do Natal. Vocês acham que Jesus veio aqui para passear? Vou lá ver como é que é o sofrimento desse povo aí. Vou lá curtir um pouco do calor de Jerusalém. Não, gente. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Por que Jesus veio? Ele veio para nos redimir aqueles que estavam sob a lei, para que nós recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Quando que Deus enviou o seu Filho? Na plenitude do tempo. Que plenitude do tempo era essa? Gente, Jesus nasceu numa época fantástica. Não foi por um acaso que ele nasceu, no dia em que ele nasceu. Quando ele nasceu, a língua grega estava sendo difundida em todo o mundo civilizado. Roma dominou o mundo com seu poder bélico, mas os gregos dominaram o mundo com a sua filosofia e com o seu idioma. Todo mundo falava grego. O mundo todo. E por que isso é importante para o nascimento de Jesus? Imagine para pregar o evangelho. O missionário não tinha que aprender vários idiomas, bastava ele saber falar grego. Para onde ele fosse, ele ia conseguir pregar. Havia sinagogas judaicas em vários lugares. Os judeus tinham se espalhado, então isso facilitava também. E havia as estradas romanas. Os romanos fizeram estradas que existem até hoje. Estradas que ligavam países. Fantástico. Jesus não nasceu naquela época por um acaso. Tudo tinha um propósito, fazia parte do plano de Deus. E aí ele diz, olha, ele vem na plenitude do tempo. De que maneira ele enviou o seu filho? Nascido de mulher. Significa que Jesus é 100% homem e 100% Deus. O texto diz também que ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu para sofrer a penalidade da lei. O que a lei diz? O homem que pecar, este morrerá. O salário do pecado é a morte. Então Jesus veio e falou assim, olha, vocês pecaram. E o que a lei diz? Vocês têm que morrer. E eu vou falar uma coisa para vocês, meu pai é o juiz. E ele não brinca. Vocês acham o Sérgio Moro firme? Vocês não conhecem o pai de Jesus, gente. Ninguém consegue corromper ele. Ninguém consegue intimidar ele. O que diz a lei? O salário do pecado é a morte. Você pecou? Você vai morrer. Aí Jesus diz, mas eu sou o advogado. Eu vim para salvar vocês. Como que você vai fazer isso, Jesus? Eu vou pegar toda a dívida que vocês têm, todo o pecado que vocês têm, e eu vou colocar sobre mim, sobre os meus ombros. Na polícia a gente fala capivara, né? Vamos puxar a capivara do cara, é a ficha criminal. Então pega lá a ficha criminal do Ricardo. Todos os pecados que ele cometeu. Misericórdia, olha isso aqui. Olha isso aqui. Aí Jesus diz, põe tudo na minha ficha. Jesus, mas tua ficha está em branco, então. Põe os crimes dele na minha ficha. O dela, o dele, o dele, o dele, o dele, o dele. E agora ele vai para o juiz. E o juiz é justo. O salário do pecado é a morte. E então Jesus vai para a cruz e morre. Essa é a mensagem do Natal, gente. Por que Jesus veio? Olha o que diz o versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei. A fim de redimir. A palavra redimir é comprar. Jesus veio para nos comprar da punição da lei. Você ia ser punido, cara. Não tinha como escapar desse juiz, que é 100% justo, perfeitamente justo. Então Jesus disse, eu vou no lugar deles. E o pai disse, fechou.
eu aceito. Porque o que não pode é passar em branco, o crime não pode ficar impune. Alguém tem que pagar, e Jesus disse: eu pago. Olha o que diz o versículo 6 e 7, o resultado. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. De alguém que tinha uma ficha criminal imensa, que era réu, culpado, você se tornou filho de Deus. E não só filho. Então, você é filho do juiz agora. Olha que interessante. E não é somente filho do juiz. Você é irmão do filho do juiz, o próprio Cristo. E não é só isso. Toda a herança que o filho mais velho tem, agora também é sua. Benção, hein? Você é um herdeiro de tudo aquilo que Cristo tem. Então, o Natal, gente, o propósito do Natal é nos salvar de uma falsa salvação. A gente não tem que confiar nas nossas boas obras, a gente tem que confiar no que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Ele tomou as nossas dívidas e quitou elas. Se puxar agora a sua ficha, está em branco. Você não deve mais nada. O que diz Romanos 8:1? Nenhuma condenação há. Para quem? Para quem é bonzinho? Para quem pratica boas obras? Para quem ajuda os pobres? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O diabo vai te acusar. Rapaz, você é terrível, hein? Olha como você é falho. Você peca bastante, hein? O diabo vai te acusar. Aí sabe o que você faz? Você fala assim para ele: a minha dívida já foi paga, seu miserável. Eu tenho um advogado que não perde uma causa. Ele tomou o meu lugar. E Deus é justo, Ele não pode cobrar duas vezes. A minha dívida já foi paga. Então, caminhando para o final, você não é mais um escravo, você é um filho. E aí, você já viu um filho tentando obedecer o pai para ser mais filho? Não existe. Olha, pai, eu vou ser mais obediente para o Senhor, para eu ser mais filho do Senhor, para o Senhor me considerar mais filho. A gente não obedece para ser aceito. Você já viu um filho tentando, com suas boas atitudes, dizer: pai, me considere mais filho do que eu já sou? Não. É só você ver aquelas mães que ficam lá quando seus filhos estão presos. O filho dela está preso. O filho dela aprontou, fez um monte de coisa. O que ela diz? Ele ainda é meu filho. A nossa desobediência não tira a nossa filiação. Você não deixa de ser filho por sua desobediência. Isso não acontece nem com uma mãe aqui, que dirá com Deus. Uma mãe que é imperfeita. A sua desobediência não diminui a sua filiação. E a sua obediência não aumenta a sua filiação. Você não obedece a Deus para conquistar crédito com Ele, mérito com Ele, não. Por que a gente obedece então? Porque agora a gente é filho dele. Cristo mora em nosso coração. O Espírito de Cristo foi plantado em nossos corações.
E a gente tem prazer de se parecer com o nosso pai e com o nosso irmão mais velho. Eu tenho 2 filhos, o menor fica sempre tentando imitar o maior. Tudo que o maior faz, ele quer fazer igual. Ele vê o maior como modelo para ele. Por que a gente obedece ao nosso pai? Porque a gente é fã do nosso irmão mais velho. Por que a gente obedece o nosso pai? Porque o nosso irmão mais velho é o nosso herói. E a gente fala, eu quero ser igual ao meu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Por que eu ajudo o pobre? Sabe por que eu ajudo o pobre? Por que eu sou solidário no Natal? Rapaz, eu tenho uma herança. Eu recebi uma herança que vocês não têm noção. Nem todo o dinheiro deste mundo, se juntar todos os grandes bilionários deste mundo, não chega a 1% do que eu recebi. Eu sou herdeiro com Cristo. E agora eu estou diante de pessoas pobres e necessitadas. Eu fico constrangido a não ajudar. Por que a gente é solidário? Não só no Natal. A gente tem que ser solidário o ano inteiro. A gente tem que ser solidário com o pobre. Não para anestesiar nossa consciência. A gente tem que ser solidário com o pobre. Não para usar isso como uma moeda de troca. A gente é solidário com o pobre. Porque nós somos herdeiros com Cristo. Por isso que nós somos solidários. Você, meu irmão, e minha irmã, você é a pessoa mais rica deste mundo. Tudo que é de Cristo também é teu. E o que você fez para conseguir isso? Nada. Cristo fez por você. Cristo conquistou por você. E agora, vá ao mundo e mostre que você quer ser igual ao seu irmão. Vá ao mundo e mostre para esse mundo que você tem um irmão, que você ama imitar este irmão. Que este irmão é seu herói. Este irmão é Jesus Cristo. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love.